Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2025, terceira fase. Dia 29, terça-feira, ontem, conhecido como ontem, né? Tivemos 5 jogos. Hoje, dia 30 de abril, véspera de feriado, véspera de feriado, teremos mais 5 jogos. Tivemos mais ou menos no mesmo horário do jogo que a gente vai falar aqui, vai comentar, o Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, venceu o Capital por 4-0. Jogou em casa, ganhou de 4-0. A gente pode dizer, lógico, respeitando sempre todos os adversários, mas a gente pode dizer que o Botafogo está praticamente classificado. Apenas um desastre, né? Não vai levar o Botafogo às oitavas de final. Ontem, dia 29, não tem ninguém classificado. Os 5 jogos que tivemos ontem, não tem nada definido. Nada. Mas, nesta quarta-feira, esse Botafogo e Capital já está basicamente definido. Já temos, praticamente, não desmerecendo Capital, mas já temos basicamente definido um time que estará nas oitavas de final, é o Botafogo. E o jogo em tela aqui é Ceará e Palmeiras. Se a gente pegar aqui, eu acho que é o único jogo de Série A. Acho que é o único jogo de Série A, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não tem outro jogo de Série A. Não tem. O único jogo que são dois times da Série A é justamente esse. Porque os jogos que tem hoje é Série A com Série B, contra Série C, Série D. Amanhã a mesma coisa. Amanhã a mesma coisa. Então, o único jogo de Série A foi Ceará e Palmeiras. Primeira partida, mando de campo do Vozão. E deu Palmeiras, né? O Vozão não perdia em casa há 25 jogos e acabou essa invencibilidade parando na Copa do Brasil, perdendo para o Palmeiras de 1-0. Está definido o placar? Não. Não está definido o placar, não. Óbvio, óbvio que você ganhar fora de casa te dá uma vantagem quando você jogar em casa. Te dá uma vantagem, te dá duas vantagens. Uma de você jogar em casa e a segunda que você já tem um empate. O empate é seu. Mas também não está definido. Também não está definido. A gente está falando de dois times de Série A. E a gente está falando, obviamente, a gente sabe, né, as diferenças que existem entre Ceará e Palmeiras, mas são dois clubes da Série A. E a gente está falando de dois times que, na minha opinião, são dois times bem trabalhados, cada um com as suas características individuais, táticas, sabemos do nível de cada um, mas dois times de Série A, e aonde não é nenhuma coisa de outro mundo, nenhum fantasma, o Ceará ir para São Paulo, fazer 1-0 e no mínimo levar para os pênaltis. Então, o placar de Ceará 0, Palmeiras 1, óbvio, foi ótimo pro Palmeiras e leva a vantagem para casa. Mas não tem nada decidido. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse jogo, esse placar, se foi justo, se não foi justo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, meu amigo torcedor do Verdão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Como eu falei aqui,
obviamente, o resultado foi bom para o Palmeiras. Mas como é que foi o jogo? Vamos pegar aqui, primeiro lugar. Primeiro lugar, é, a gente não teve jogadores poupados. Cada um foi com o que tinha. Pô, lógico, o Palmeiras pode ter descansado um, descansado um outro ali. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O Rios, que sempre joga como titular, estava ali no banco. É, você tem o Paulinho, que na minha opinião é titular, mas está sempre começando no banco. O Piquerez ali no banco, mas não sei se o Piquerez, de vez em quando o Piquerez é titular, de vez em quando é, 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 é reserva. Mas e o Ceará com seu time principal. Então não tivemos assim é, 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 times mistos ou times reservas. Bom, a gente pega aqui os números. Você pega o Ceará deu 13 chutes, o Palmeiras 12. O, o Ceará deu 2 chutes em direção ao gol e o Palmeiras 4. Aí, aí, deixa eu botar que eu tô vendo aqui, tô gravando aqui e tô vendo aqui na minha TV que tem aqui do lado o jogo do Bahia. O Bahia tá jogando agora fora de casa contra o Paysandu. Deixa eu ver até ter televisão ali para abrir, que mandou atualizar. Tava 0-0. Bom, então, esse foi um ponto. Diante de tudo que o Ceará fez no jogo, mas faltou pontaria ao Vozão. Eu estou pegando aqui pelo menos uns 3 chutes do Mugni, que os 3 foram para fora. E foram muito para fora. Faltou um pouco de capricho na finalização. O Ceará até teve chance de finalização, que chutou 13 vezes. Mas faltou capricho na pontaria. Tá? A posse de bola foi do Vozão. No primeiro tempo, a posse de bola. A posse de bola, deixa eu botar aqui. A posse de bola. O Vozão já teve mais posse de bola, mas foi uma posse de bola dentro do seu campo. O Ceará ficou muito com a bola no seu campo. O Ceará começou bem, começou melhor do que o Palmeiras, indo para cima, criou 2 oportunidades, mas depois o Palmeiras entendeu o jogo, porque o Palmeiras o Palmeiras é um time muito cascudo. Na verdade, o time do Palmeiras é um time novo, tá? É um time que está se formando. Mas está se formando com alguns jogadores que vêm mais de trás, que dão essa casca e passam essa, essa experiência a quem está chegando. E tem um treinador que já conhece muito do futebol brasileiro. Se eu não estiver enganado, é o maior treinador do Palmeiras na história dos títulos. Eu acho que ninguém tem mais títulos que o Abel no Palmeiras. Se eu não estiver enganado. Posso estar falando besteira, torcedor do Palmeiras, me perdoem, tá? Mas se não é o maior, um dos maiores. Então, o Palmeiras é um time que ele se adapta muito rápido ao time adversário. A leitura do treinador, é por isso que o Abel, o treinador do Palmeiras, é um dos melhores do país. Estão querendo ele na seleção, mas vou ser bem sincero. Se o Abel me pedisse opinião, Magalhães, e aí, o que tu achas? Vou ou não vou para a seleção? Não, é furada. Essa é a minha opinião. Não vai que é furada. Seleção brasileira, com o presidente da CBF que é furada. Não vai. Não vai. Tu vai se estressar, tu vai se queimar. Não vai. Essa seria a minha opinião para ele. É, Então o Palmeiras foi se adaptando. E o Palmeiras se adaptou, entendeu. E tem um detalhe.
diferente de muitos times, o Palmeiras não é um time que fica nervoso quando está sendo atacado. O Palmeiras lida muito bem com pressão em cima dele. O Palmeiras não fica desesperado igual você vê alguns times batendo cabeça. O Palmeiras não. É um estilo de jogo que o Abel também tem, que o seu time, quando é pressionado, é um time que é consciente que está pressionado. Tá? E aí, o Ceará deu aquela pressão, o Palmeiras passou, tomou ali um sufoco, chegou junto, chutou, e depois o jogo foi se equilibrando. E quando o Palmeiras começou a perceber que no toque estava ficando difícil, o Palmeiras começou a ir para a bola parada, tanto de falta quanto de escanteio. E aí, nisso, o Palmeiras é muito forte. E é assim que sai o gol. E depois que sai o gol do Palmeiras com o Gustavo Gomes de bola parada, o Palmeiras melhora. O Ceará sente e o Palmeiras melhora. E aí o Palmeiras cria mais umas 2 ou 3 oportunidades no jogo. Ou seja, o Ceará foi melhor durante ali uns 25 minutos, 25 por aí, 25, 30 minutos, maior parte do primeiro tempo, né? Colocando pressão, pá. O Palmeiras saindo, mas não conseguindo também chegar à área, dando um outro chute para fora, mas percebeu que com a bola parada era melhor. Quando faz o gol, o Palmeiras melhora. Então, o período que o Ceará foi melhor, não fez o gol. O Palmeiras faz o gol e melhora. Vai para o segundo tempo. No segundo tempo, foi o abafa do Ceará. No segundo tempo, o Palmeiras teve oportunidades de situação até de gol quando começou as mudanças e o Paulinho entrou, porque o Paulinho cria uma oportunidade de fazer um 2-0. Mas boa parte do segundo tempo foi do Ceará, ou quase na totalidade. Se a gente pegar só o segundo tempo, a gente vai falar ali que 80% do segundo tempo foi do Ceará. Mas isso não incomoda o Palmeiras. O Palmeiras sabe jogar assim. Ele se sente confortável. Ele não fica desconfortável. Vou dar até um exemplo. Vou dar exemplo aqui de 2 times que, quando são atacados, ficam desconfortáveis. Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo. São 2 times que, quando são atacados, ficam desconfortáveis. Não se sente bem. Não é o modelo. O do Palmeiras, não. O Palmeiras, eles. É normal. É do jogo. O Ceará foi para dentro. Mas por que o Ceará não fez o gol? Pontaria. Faltou pontaria. Só deu 2 chutes em direção ao gol. O Ceará jogou mal? Não. Faltou pontaria. Faltou a pontaria. Aí a gente pega aqui, ó. O Ceará acertou mais de 80% dos passes. E o Palmeiras, menos de 80% dos passes. Mais uma prova que o Palmeiras não esquenta muito para um jogo bonito, não esquenta muito em sofrer. O Palmeiras é um jogo prático. O Palmeiras não dá show. Dificilmente tu vai ver alguém falar o Palmeiras deu show. Dificilmente. Tu vai falar o Palmeiras ganhou. O Palmeiras foi campeão. Mas dá show? Dificilmente. Não tem jogador para isso? Tem. Mas não é o estilo. Não é o estilo. Tanto que o Palmeiras, o Ceará, tocou melhor a bola e acertou mais passos. Só que o que atrapalhou um pouco o jogo, ou na minha opinião atrapalhou muito, quase 40 faltas. Aí fica difícil de ficar um jogo corrido. O jogo muito picotado. Esse jogo picotado foi pior para o Ceará. E aí a gente vai falar, a torcida do Ceará estava xingando o árbitro. Pô, mas o Ceará fez 19 faltas e o Palmeiras 19. Não foi só o Palmeiras que estava picotando o jogo. O Ceará também estava picotando o jogo. O Ceará fez 19 faltas. Aí o Palmeiras 19. Então, esse jogo picotado muito parado atrapalhou o Ceará, na minha opinião. Tá?
Cartões amarelos, 3 do Ceará e 4 para o Palmeiras. Vermelho nenhum. Impedimentos, 3 do Ceará e 1 do Palmeiras. O Palmeiras só deu um impedimento para o Ceará. Escanteios, 3 para o Ceará e 4 para o Palmeiras. Foi um jogo muito parelho. Muito parelho. O que diferenciou? Um terço dos chutes do Palmeiras foram em direção ao gol. O Palmeiras deu 12, meteu 4 em direção ao gol. Já o Ceará deu 13, mas 12 em direção ao gol. Então, o que diferenciou para o Ceará, pelo menos, não empatar foi a falta de pontaria, na minha opinião. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!